Galerinha tá entrando aí, Carla. Tá bom. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Tô animada para hoje, hein, gente? A Carla é incrível, vai trazer uma visão super legal. Tô super animada de ter essa aula aí, hein, Carla? Os cursos, né, as aulas estão sendo super legais, cada aula com uma pessoa diferente aí do time, né, da ONG. Sim. E tem sido aulas muito bacanas, né? A galera tem curtido muito, tem sido muito bom. Que bom poder contribuir, né? Acho que é fundamental. Quando as pessoas estão interessadas e querem melhorar também, né, o seu espaço de trabalho, né, as suas ações, como é fundamental. Não, e esses dias eu estava lendo uma matéria que me chamou bastante atenção. Estamos aqui só papeando, galera, até a gente dar uns 3 minutinhos para a gente começar, até as pessoas conseguirem entrar. Mas esses dias, Carla, eu estava lendo uma matéria, acho que era da Forbes, e estava comentando quanto que as empresas agora estão retrocedendo na frente de diversidade. O que me chamou bastante atenção, porque é muito nítido quanto que é importante falar sobre esse tema dentro das empresas e trabalhar, né? Sim. E me dá muito orgulho saber que na Big na Big Data Corp, a gente está cada vez mais olhando para essa frente, né? Então, estamos indo para um lado que a gente acredita bem mais. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, pessoal. Dani, Marco, Guto, Felipe. Vamos dar mais um minutinho? E aí a gente começa, Carla. Tá bom. Boa tarde, Maria. Isa Maíra. Peguei meu cafezinho aqui. Eu peguei uma aguinha aqui. Boa. Ainda mais você, né, que vai falar, vai contar uma história aí pra gente. E aqui em Porto Alegre tá muito quente. Você sabe que aqui em São Paulo também, mas está chovendo, né? Então tá aquele mix. Aqui tá parecendo que vai vir uma chuva. A gente fica, quando está se armando, assim, a gente fica bem preocupado, né? Por tudo que a gente passou aqui no Rio Grande do Sul, a gente fica bem preocupado. Eu imagino. Nossa, foi uma loucura. Eu imagino que ainda esteja uma loucura, né? Sim, não, ainda está. A gente, enquanto somos, a gente teve um projeto, né? E tem muitas pessoas ainda que não voltaram para suas casas e não tem a previsão de retorno. Nossa. Tá bem complicado, assim. É bem crítica, né? A situação. As pessoas acham que a enchente passou, mas a situação, as consequências que ela provocou na vida das pessoas impactou e vai impactar por muito tempo. Pois é, eu tava lendo uma outra matéria falando sobre isso, assim, que teve a tragédia, e aí o Brasil inteiro se mobilizou em prol, mas que agora as pessoas acham que está tudo bem. Não está, não é que uma tragédia dessa magnitude, a gente não é uma coisa da noite para o dia e já resolve, né? Então, ainda tem coisas ainda bastante preocupantes. Pessoal, vamos lá começar então, Carla, que daí acho que já deu os 5 minutinhos. Sim, vamos começar então. E a gente, também para não atrasar na agenda de todo mundo. Então, pessoal, agora oficialmente começamos aí a nossa terceira aula aqui no curso de diversidade, vozes, diversidade, inclusão e equidade. Um curso aí
em parceria com a ONG Somos, que tem sido uma parceira super legal aí nesse curso, como eu comentei. Hoje vamos falar sobre diversidade e questões raciais, e para isso a gente trouxe a Carla. A Carla vai contar um pouquinho da história dela, ela também trabalha na ONG, e queria só dizer para vocês que o curso hoje está muito legal, com tópicos super interessantes, reflexões muito bacanas e importantes também. Carla, obrigada aí pelo seu tempo. Eu vou fechar minha câmera, mas eu estou por aqui, tá, pessoal? Então, boa tarde, pessoal. Agradeço o convite, né, por estar aqui compondo e compartilhando, né, das minhas vivências, do meu conhecimento, né? Eu não sou a sabedora de tudo, né? Então, eu sou Carla, sou assistente social, sou mestranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu sou mestranda no PPG da Medicina, Ensino em Saúde, e coordeno o serviço de atendimento da ONG Somos, e sou professora no curso de serviço social também, né? Sou formada há 22 anos enquanto assistente social, e a minha vivência na ONG começou em 2022. Mas antes da gente iniciar, né, tá falando sobre diversidade, questão racial me atravessa, né, porque eu me declaro uma mulher negra, e eu fui me descobrir, eu fui me tornar negra, né? A gente nasce, mas eu, ao longo do tempo, fui me tornando e fui me descobrindo uma mulher negra. E fui estudando a respeito da minha ancestralidade, da minha história, né? Então, eu fiz algumas anotações aqui para conversar com vocês, para refletir com vocês. Tem muitos dados, tem muitas informações que as pessoas desconhecem muitas vezes. Então, eu fiz uma organização, assim, um pequeno resumo para mim pontuar algumas coisas para vocês. Nós temos 1h30 para conversar, para refletir. Eu sei que vocês se comunicam comigo aqui pelo chat. Então, se tiver algum questionamento, alguma reflexão, algum compartilhamento, eu gosto muito que as pessoas participem, a gente possa conversar e refletir sobre algo que, de alguma forma, me atravessa, faz parte do meu cotidiano, que é a questão racial, a questão do racismo, do preconceito. Então, ao momento que eu estava lendo o material que eu construí para apresentar para vocês, eu me deparei com uma frase um pensamento, e eu achei muito interessante para nós iniciarmos aqui, que traduz muito o que eu vivo também, né? Se o racismo é algo que você está cansado de ouvir falarem a respeito, imagina que ruim e exaustivo deve ser viver ele todos os dias. Então, é assim que eu me sinto muitas vezes, né? Que eu tendo que me reafirmar, que eu tendo que falar sobre várias coisas que eu já passei e que eu passo cotidianamente, né? Eu escutei uma vez o seu Jorge falando, o cantor que muitos devem conhecer, que ele falou que a gente já nasce sofrendo preconceito, né? Então, quando a empresa, né, a Big Data, nos convida para vir falar sobre algo que me atravessa, vocês vão ver que eu falo bastante, eu me empolgo, porque é algo que eu vivo cotidianamente e que em todos os espaços que eu me encontro, eu tento passar um pouco do meu conhecimento, da minha vivência e poder refletir junto com vocês a respeito, tá? Então, eu quero que vocês consigam participar também, né? Então, aqui fala um pouquinho, né, de quem eu sou, como eu já vinha falando para vocês, né, que eu sou assistente social, eu sou mestranda, eu tenho especialização em gestão e diversidade, sou especialista em projetos sociais, sou arte-terapeuta. Para atuar enquanto assistente social, precisei fazer, né, algumas especializações, agora estou no mestrado para qualificar o meu fazer e para me reafirmar enquanto uma boa profissional na sociedade, porque eu trago que a minha cor vem antes de qualquer qualificação que eu tenha, né? Então, por mais que o meu currículo seja excelente, muitas vezes as pessoas veem a minha cor antes do meu currículo. Isso é uma realidade na sociedade brasileira. Então, eu vou passar aqui, né, a apresentação. A gente, como a colega falou, o nosso tema hoje é sobre diversidade e questão racial, né? Então, o que eu vou abordar com vocês ao longo da minha apresentação? Rapidamente, sobre os movimentos da igualdade racial no Brasil, sobre racismo estrutural, institucional e individual, que eu vou trazer exemplos do nosso cotidiano, um pouco sobre interseccionalidade e alguns exemplos que falam sobre a questão da interseccionalidade,
né, como é que ela se coloca no nosso cotidiano, e boas práticas para serem aplicadas nas instituições, nas empresas, nas ONGs, para falar sobre igualdade racial. Então, pessoal, assim, para iniciar sobre os movimentos pela igualdade racial no Brasil, né? Eu pesquisei bastante ao longo dessa minha formação e da minha pós-graduação, da minha caminhada profissional sobre a minha história, sobre os meus, como a gente diz. E encontrei não muitos dados, né, de forma cronológica. Então, quando eu trago para vocês, eu falando sobre os movimentos, eles têm eles têm uma longa história no nosso Brasil, mas que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? Quando é que começou, quando é que teve início, de fato, né, essa luta contra o racismo? Então, o que eu posso trazer para vocês, né? Os movimentos, eles vieram, qual o objetivo dos movimentos, né, pela igualdade racial no Brasil? O objetivo era lutar contra o racismo, lutar contra a discriminação, reivindicar os direitos dos negros, reivindicar que a gente tenha o nosso lugar na sociedade, que a gente possa ser visto, né, enquanto pessoas pertencentes dessa sociedade. Então, os movimentos, eles não foram lineares, né? Eles não tiveram cronologicamente uma linha, né, que eu possa dizer cronológica. Então, os movimentos, eles tiveram início, o primeiro movimento, ele teve início em 1549, e ele foi em 1888, que foi quando teve a Lei Áurea, né, assinada pela princesa Isabel. Então, este movimento, ele teve o nome de aquilombagem, de quilombagem. O que seria essa quilombagem? A quilombagem, ela era uma rebeldia organizada, né? Ela era dirigida pelos escravos, ela tinha um espaço de resistência, de luta, né? Então, o primeiro movimento, ele foi chamado de quilombagem, que era um momento onde a grande maioria dos negros se reuniam para lutar e resistir sobre essa desigualdade que iniciou antes da escravidão, é pré-escravidão, né? E esse movimento, ele foi muito significativo no sistema escravagista. E a partir daí a gente pode falar, não sei se vocês já escutaram falar, sobre os quilombos. A gente tem o costume muito de falar, enquanto pessoa negra, a gente fala, vamos nos aquilombar, né? O que seria se aquilombar, né? Seriam as pessoas negras se unirem, estarem juntas, né? E elas, de alguma forma, criarem um espaço de luta, de resistência. Então, os quilombos aqui no Brasil, eles existem muitos quilombos urbanos, né? E esses quilombos, muitos não são identificados na nossa sociedade, né? Aqui no Brasil. O primeiro quilombo que vocês acreditam que vocês devam conhecer é o Quilombo de Palmares, né? Que foi liderado, né, por um grande representante da população negra, que é a Zumbi dos Palmares. Ele liderou esse primeiro quilombo, né? E esse quilombo a gente tem datado que ele teve mais de 20 mil pessoas, mais de 20 mil negros neste quilombo, que foi um espaço de resistência, de luta, para os negros conquistarem os seus espaços, né? Deixa eu passar para a próxima lâmina aqui, para a próxima slide, que eu falei um pouco, então, sobre o abolicionismo, né? Que em relação à Lei Áurea, né? Que a gente estava falando da princesa Isabel, né? Mas, assim, quando ela assinou a Lei Áurea, muitas pessoas pensavam, agora os negros estão livres. De fato, não, né? Na verdade, não foi isso que aconteceu. Os negros continuaram sendo escravizados. Mas por que, Carla? Porque eles não tinham escolarização, eles não tinham a casa, eles não tinham onde trabalhar, né? Eles não tinham como se sustentar. E muitas pessoas não queriam contratar ex-escravos. Então, os escravos continuaram servindo aos seus senhores de engenho. Então, eles continuaram sendo escravizados, né? Então, quando a gente fala, mas teve a abolição da escravidão, né? Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu de fato, né? Em alguns livros, na escola, a gente aprende um pouco sobre isso. E é uma coisa que eu gosto de trazer, que na escola não é apresentado tudo que foi vivido pela população negra, né? Um outro dado que eu gosto de trazer também, uma outra data muito importante, um outro grupo muito importante para os movimentos, foi a Frente Negra Brasileira, que foi fundada em 1931. A Frente Negra Brasileira, ela teve uma grande representatividade na luta, né, dos movimentos. Eles foram onde tudo iniciou, basicamente, também,
né? Foi quando teve muitas lutas em relação às políticas públicas, né? Em relação a olhar o negro como uma pessoa de fato, né? Alguém está escrevendo aqui, Carla, eu vou interagir com você. Movimentos como Balaiada, Cabaná, isso mesmo, né? Pode ser considerado, pode ser considerado sim, Danilo, pode ser considerado sim. Ele pode ser considerado um movimento, sim. E é bem isso, o Danilo traz uma contribuição bem importante, porque, que nem eu falei para vocês, os movimentos eles não foram lineares, né? Eles iniciaram em alguns lugares, pararam, outros seguiram, outros começaram em função de alguns que já estavam. Então, na nossa história, tem muito, né? Alguns movimentos que não foram reconhecidos também, mas o Danilo traz sobre a cabanagem, a farroupilha, isso mesmo. É uma pré-abolição, sim. Né? Ele vem antes da abolição, tá certo, tá correto, Danilo. Obrigado pela tua contribuição. Eu gosto de vocês participando aqui, porque é que nem eu trago para vocês, eu trago o que eu estudei, o que eu conheci na minha formação escolar, durante a graduação também, nos materiais que eu vim lendo e nas palestras que eu já participei, as pessoas falam em relação a esses dados que a história muitas vezes negligencia e não traz para a gente na escola, né? Então, eu tive que procurar por mim mesma, eu tive que ir atrás da minha árvore genealógica, tive que conversar com os meus mais velhos, nos espaços que eu frequento, né? Me aquilombar e estudar para poder entender melhor a nossa história, a história da população brasileira, da história dos negros no Brasil. Né? Então, como eu estou continuando a falar, a Frente Negra Brasileira ela foi um grupo que teve grande destaque, mas nos anos 60 e 70 eles sofreram muita repressão em função da ditadura, do regime militar. Né? Então, eles tiveram que cessar algumas das suas lutas, algumas das suas conquistas em função do regime militar. Mas depois a gente pode mencionar o movimento negro unificado, e ele vinha muito vinculado à questão política. Os políticos começaram a olhar o movimento, né, de uma forma mais inclusiva, né, que eu como posso te dizer assim, eles começaram a pautar muitas questões que eram trazidas pelos negros, pelos movimentos negros, né, e eles começaram a ter um olhar mais inclusivo e verificar, não, eles têm assuntos interessantes, vamos começar a dar voz para essa população. Então, a partir do movimento negro unificado, a política começou, de alguma forma, a nos olhar melhor, né? E eu quero fazer um adendo nesse período, assim, dos anos 80, falando sobre a nossa Constituição Federal, que é a partir daí que se define a discriminação racial como um crime inafiançável. E que, infelizmente, a gente sabe que não é assim cotidianamente. Né? Eu posso trazer para vocês que eu já sofri, né, discriminação, preconceito, injúria, racismo, e nada foi feito de fato. Né? A gente denuncia, acontece, a gente vai a público, mas, infelizmente, muitas das situações não são levadas adiante. Né? Então, semana passada eu sofri uma situação de discriminação, de racismo, né, por alguém da minha própria categoria profissional, e foi muito difícil para mim reconhecer aquilo, né? Porque eu disse, não pode ser, eu acho que eu tô com perseguição, digamos, né? Eu não sei se tem outras pessoas que se autodeclaram negras aqui me assistindo, mas acredito que muitos já passaram por isso, né? Eu fui ensinada a sair de casa com meus documentos. Eu fui ensinada a não correr da polícia. Né? Eu fui ensinada a não gritar na rua. Então, isso tem uma interseccionalidade comigo, né? Me cruza a minha história de vida. Então, quando eu falo sobre essa questão do crime inafiançável, a gente tem que avaliar como é isso na nossa sociedade hoje em dia também, né? Para a pessoa negra, como é que é? Aí até semana passada as pessoas, como é que tu ficou frente a tudo isso? Eu disse, olha, foi difícil, né? Reconhecer que eu sofri uma violência, né? Como as pessoas gostam de dizer que não existe, na verdade, né? O racismo velado. Mas foi muito triste para mim reconhecer que eu tinha sofrido racismo por uma colega de profissão. Mas acontece, sim.
né? Então, quando eu li novamente sobre essa questão, né, de que a discriminação racial ela é um crime inafiançável, a gente fica contestando sobre isso e fica refletindo se de fato a justiça ela está lutando junto conosco em relação a isso, né? Isso é uma reflexão que eu faço e fico me questionando com esses movimentos, né, que eu faço esse aquilombamento, né, que eu participo, né? As pessoas, a gente tem que se unir e mostrar que sim, a gente deve estar nos espaços que são nossos de direito. E eu tenho que estar no espaço que eu acredito que é meu de direito. E aí eu faço um adendo para vocês que onde eu me encontro hoje são espaços que eu lutei muito para conquistar e que muitos dos negros passam por isso cotidianamente. Então, falando mais um pouquinho para vocês, em meados dos anos 2000, mais especificamente 2008, a gente pode falar também do projeto de lei de cotas, né, que foi destinado para as universidades federais, onde destinava 25% de vagas para negros e indígenas e 25% dessas vagas para estudantes da rede pública. E a gente sabe que teve muitas pessoas que foram contra as cotas. A gente sabe que até hoje é algo muito discutido, né? Muito falado, muito reavaliado, né? Se realmente tem essa necessidade. Tem muitas pessoas que contestam, mas por que tem que ter? Eles não estudaram, eles merecem mesmo. Então, tem vários questionamentos, né? Que eu já me fizeram esses questionamentos. Mas por que tem que ter a lei de cotas, né? Então, é um retrocesso que a gente passa e a gente precisa explicar e a gente precisa ensinar, né, e mostrar para as pessoas que é algo que é nosso de direito, a gente tem a necessidade e é uma reparação histórica, né? Eu vi que tem outras pessoas que comentaram aqui, eu queria ver os comentários, que eu acho que o Danilo escreveu, né, pessoa negra e a dificuldade de reconhecer os abusos sofridos, isso mesmo, porque a gente passa, Danilo, por muitos abusos cotidianamente. E aí, quando eu passei essa situação, eu disse, calma aí, será que realmente eu estou vendo isso ou é algo, é paranoia minha, né? E aí eu estava com uma outra pessoa que se autodeclara uma pessoa branca e a pessoa reconheceu e a pessoa trouxe para mim, ela disse, não, Carla, realmente, o que tu está sentindo foi o que tu passou, né? E aí eu fiquei pensando, como foi difícil, né, nessa situação reconhecer que eu estava sendo vítima de racismo. E eu falo sobre isso, né? Então, para mostrar para vocês exemplos do cotidiano, né? Que a gente é ensinado a viver cotidianamente, se monitorando e cuidando o que a gente sofre, e que chegou um momento que eu fiquei me questionando se aquilo que eu estava vivendo era uma situação de racismo. Tem a ver muito com o que o Danilo está nos trazendo aqui, né? Então, outro marco que eu gosto de trazer, algo que foi muito importante para o movimento negro, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, pessoal, foram datas, foram acontecimentos em relação aos movimentos negros no Brasil, né? Então, eu quero me direcionar para 2015, que teve a primeira marcha das mulheres negras. Essa marcha ela aconteceu em Brasília e ela foi acompanhada por todas as mulheres assim de todo o Brasil. Então, esse encontro ele reuniu mulheres de todo o Brasil em Brasília para falar sobre machismo, sobre racismo e sobre sexismo, né? Ele foi um momento muito importante para dar visibilidade para essas demandas de igualdade, de inclusão e de melhoria de condições de vida para as mulheres negras. Então, foi a primeira marcha em 2015, reconhecida, né, na nossa história, como essa marcha de 2015 em Brasília. Ela foi uma marcha muito importante, onde se fortaleceu a questão do feminismo negro, né? Então, quando a gente fala sobre feminismo, existe a questão do feminismo negro, que a gente também fala que, eu não sei se vocês já leram o livro da Angela Davis, que ela fala, né, muito sobre essa questão, né, do feminismo e do feminismo negro, que tem essa diferenciação, né? Tem essa questão na própria história mesmo, na própria escravidão, no processo de escravidão, né? Então, é importante que quem não leu ainda, eu recomendo as literaturas, os livros de Angela Davis, ela fala muito bem sobre isso. É difícil a leitura dela, porque bate de frente com muitas coisas que a gente vivencia, principalmente para as pessoas que se autodeclaram brancas, né? Então, leiam, mas leiam preparados, porque é um soco no estômago, como se diz, né? Uma reflexão muito forte e necessária, né?
E aí me direcionando aqui para Porto Alegre, para Rio Grande do Sul. Em 2019, a gente teve a fundação, e eu faço parte, da Frente Nacional Gaúcha, né? Que ela veio inspirada em outros movimentos anteriores, principalmente na Frente Negra Brasileira de 1931, que ela veio com o objetivo de trazer à tona e dar visibilidade às discriminações, os preconceitos, as injúrias raciais que os negros gaúchos enfrentam no Rio Grande do Sul. Né? Então, ela vem para promover políticas públicas de inclusão, de justiça social e para evidenciar que existem negros no Rio Grande do Sul, existem negros aqui em Porto Alegre e que, sim, a gente passa por muitas questões de racismo cotidianamente. Eu vi que alguém mais comentou. Acho que um livro muito bom e com uma leitura menos carregada e que acaba abordando o mesmo tema é Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks. Isso também é bom. A Bell Hooks é um pouco mais tranquila, assim, né? Na sua... Não é uma leitura tão carregada, realmente. É uma literatura interessante de ser indicada. E também, gente, voltando lá na minha linha do tempo que eu criei, assim, para poder trazer para vocês, eu queria falar um pouquinho do movimento contra o genocídio. Ele foi o primeiro movimento contra o genocídio da população negra, foi lá em meados de 2000, né, que foi abordado a evidência da população negra, onde são um número significativo de homicídios. Né? Então, ela consolidou nos anos 2000, em meados dos anos 2000, né? E ela veio formada por ativistas, por organizações, né? Por movimentos, para evidenciar essa luta, né? E solicitar a exigência de políticas públicas de saúde, de justiça, para diminuir, né? Essa questão em relação ao racismo e à morte da população negra. E aí também falando um pouquinho sobre o racismo estrutural, né? Eu queria pedir para... Então, dessa minha linha do tempo que eu fiz e que eu pontuei para vocês, eu sugeri uma literatura, né, que está aqui o link para vocês também, que fala um pouquinho, tem a ver com a Semana da Consciência Negra, e aí fala de zumbi, que foi da onde também eu quis trazer para vocês essa linha do tempo, né, para trazer algumas questões, algumas datas, alguns anos importantes em relação aos movimentos negros. Eu queria que a colega pudesse passar o vídeo. Isso. Esse vídeo, ele fala um pouquinho para a gente entender os quilombolas, tá? E aí ela fala um pouco sobre se aquilombar. E esse canal, eu sugiro que quem não segue, o canal Preto, ele tem vários debates, várias reflexões muito importantes. Pode passar. Eu tenho 16 milhões de negros e negras vivendo nas comunidades quilombolas. Quando me apresentei, né, no meu departamento de estágio e falei que eu era quilombola, várias pessoas vieram para cima e perguntaram assim, mas qual o dialeto que você fala? Então, o preconceito ele é diário. Os principais desafios para os quilombolas, para as comunidades quilombolas do Brasil hoje, eu considero a questão fundiária. Mesmo tendo a certificação, o reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares, nós não temos o direito ao nosso território, que é a nossa terra. Eu tenho 16 milhões de negros e negras vivendo nas comunidades quilombolas. Eu tenho mais de 5 mil comunidades quilombolas no Brasil. E as pessoas vivem dali, vivem da sua política agrícola, vivem da sua cultura, vivem da sua manifestação cultural. Então a gente precisa virar nossos olhos para um Brasil do tamanho de Portugal, que está sendo violentado. A Constituição é clara. A Constituição, no seu artigo 74.216, diz que as terras de remanescente quilombola serão devolvidas a eles. Acontece muito conflitos, né? E até a perseguição e a execução das lideranças que lutam aí por esse direito desse território. É uma dívida não de A ou B, pessoa física. É uma dívida do Estado brasileiro. A gente precisa de terra. É no território que se desenvolve a cultura, os saberes, os fazeres. É no território que eu desenvolvo a minha religião.
Opa, desculpa, eu estava com o meu microfone desligado. Mas eu quis trazer esse vídeo que ele tem. Quem não segue ainda o canal Preto, eu sugiro seguir. Eles têm vários vídeos sobre temáticas bem importantes, falando da população preta, e ele traz dados bem significativos, né? E que ele fala dos quilombos. Existe aqui, me direcionando aqui para Porto Alegre, nós temos quilombos urbanos e quilombos ainda que não foram reconhecidos, né, e que existem há muitos anos. Nós temos aqui o Quilombo do Areal, o Quilombo do Silva, que tem uma história muito grande, né, e que fazem atividades muito importantes para a população preta. Então, é uma luta diária por conseguir reconhecimento das terras, por conseguir terras para permanecer, né? Então, esses dados que ele traz, o presidente da Frente dos Palmares, né, ele traz dados bem importantes falando sobre assassinatos contra os quilombolas, né, em função das terras, né? E ele traz algo que eu trouxe também para vocês no início, que é uma reparação histórica, é uma dívida do Estado brasileiro com os negros, né? Eu quis trazer esse vídeo para apresentar para quem não conhecia, né, o canal Preto. Quem quiser olhar outros vídeos e seguir, ele é muito interessante, ele é muito bom, né? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, pode perguntar, pode contribuir, pode trazer aqui. Não sei o que vocês acharam do vídeo. Eu gosto de... Aqui, ó, a Chayene falando de livros, não posso deixar de falar de um que eu adoro, Cartas para Minha Avó, da Djamila Ribeiro. O livro fala sobre ancestralidade, feminismo e antirracismo, principalmente no processo da criação de filhos. Isso mesmo, Chayene, é interessante quando tu fala desse livro, porque é o que eu falei lá no início, né? Na minha criação, eu não tive o acesso a esses livros, né? Na minha época, eu sou uma mulher de 43 anos, e eu não tive, né, enfim, por diferentes motivos, acesso a essa literatura quando pequena. Eu estudei num colégio onde não era abordado isso, né, a questão da ancestralidade, a questão do antirracismo, né, do feminismo, e eu fui me descobrir, né, uma mulher negra depois de muito tempo, depois de quase já estar entrando na graduação, né? Então, é importante trabalhar isso desde criança, né? Com as nossas crianças, nas escolas, trabalhar com os professores, né? Que a gente tenha... Eu tenho um jogo aqui, né? Que se a gente estivesse presencialmente, a gente poderia trabalhar, que são algumas cartas que falam sobre expressões racistas, que a gente, cotidianamente, as pessoas utilizam, né? E não se dão por conta. Então, são maneiras didáticas de poder trabalhar, né, sobre determinadas temáticas, né, de uma forma que não seja tão carregada, né, tão pesada, tão triste, mas que a gente consiga de alguma forma abordar. Eu não estou querendo minimizar, né, a nada, com certeza não, por ser uma mulher negra, eu preciso trazer para vocês, né, que é muito triste o que a gente vive na sociedade, a cada corpo negro que eu sei que é assassinado, que é violentado, me entristece bastante, né, que existe uma diferenciação, né, a gente vai falar sobre isso no racismo estrutural, individual, né, institucional, quando a abordagem da polícia é diferente, né, que nem eu trouxe para vocês no início. Eu fui criada a não sair sem documento, e eu até hoje não saio sem meus documentos. Eu não corro quando eu vejo a polícia, né? Até hoje eu tenho essa postura, porque foi algo que ficou, de alguma forma, do ensinamento da minha família, né? Então eu tenho esse cuidado. E porque quando eu era pequena, eu me lembro que a minha mãe dizia: tu tem que ser melhor do que as tuas colegas, porque tu é uma mulher negra, né? E aí hoje, depois de passar o tempo, eu consegui entender por que isso e sentir na pele, né? E por que isso que a minha mãe me dizia lá atrás. Então, quando a Chayene fala sobre a questão desses livros, é muito interessante. Nunca jogar a nota fiscal das compras fora. Isso também é importante, para comprovar que a gente comprou, né? Quando eu saio de uma determinada loja, por exemplo, então a gente está falando sobre isso, eu me cuido. Se a minha bolsa está fechada, né? Se eu estou com a nota fiscal dos produtos, eu tenho aquele receio de passar em determinadas lojas para não apitar o sinalizador. Isso já aconteceu comigo e com a minha falecida mãe. A gente foi numa determinada loja, a gente comprou, tinha nota fiscal, tinha tudo, estávamos com a sacola e passamos,
né, no detector de metais, que se diz, e fomos convidadas a retornar. E aí, claro, a gente foi na polícia, a gente deu parte, mas de alguma não aconteceu. Isso já faz uns bons 10 anos e não aconteceu nada, né? Aí a Ramon colocou: cuidado para não colocar a mão na bolsa e não acharem que estou roubando algo. Isso é importante também, que a gente sente. É bem isso. Em determinados espaços eu cuido para isso daí é um policiamento que a gente tem, né? E quando eu vou no supermercado, quando eu vou no shopping, se eu vejo algum segurança me seguindo, ou alguma questão de uma pessoa que está numa vendedora, né, do tratamento diferenciado. A gente sente, a gente percebe que existe um tratamento diferenciado. Foi isso que eu sofri semana passada, um tratamento diferenciado que foi visível, não foi nada velado, foi visível, e que eu fiquei me questionando se não era algo da minha cabeça, mas não era. Então, isso são coisas que a gente fica, são marcas que a gente fica de ensinamentos do passado, principalmente na Zara. Tem lojas que a gente se depara com mais frequência, com denúncias, né, com posturas inadequadas. Supermercados, shoppings, lojas, né, enfim. Então, e às vezes as lojas, as empresas, elas se dizem diversas, né, mas na verdade no cotidiano não é isso de fato, né? Então, na mídia é uma coisa e no cotidiano é outra coisa, né? Então, continuando, gente, porque está muito bom conversar com vocês, eu gosto que vocês participem. Então, como eu estava falando, a gente estava falando do racismo, agora a gente vai falar sobre o racismo estrutural, institucional e individual, né? Que às vezes as pessoas ficam, tá, mas o que eu sofri? Foi o racismo estrutural, institucional, individual? Na verdade, tu sofreu racismo, né? Então, poder trazer, né, conceitualmente esses 3 tipos de racismo, e eu vou trazer o conceito e vou trazer exemplos para vocês, né, para a gente já falou de alguns exemplos aqui, mas eu acho importante poder abordar com vocês conceitualmente, e eu trago também de uma forma que eu gosto muito, né, já que a gente não está presencialmente, eu gosto de trazer vídeos, exemplos do meu cotidiano, exemplos da própria ONG, né, a gente vivencia muito isso, eu sou uma das poucas pessoas negras na ONG, né, também, e que é um dos marcadores sociais e que tem a ver com interseccionalidade, que a gente vai falar logo adiante. Então, assim, gente, eu trouxe breves, né, e acredito que pelo que eu estou vendo aqui, vocês têm bastante conhecimento, né, a respeito da temática, e isso é muito bom para a gente compartilhar, né. Eu vejo que uma pessoa colocou aqui: meus privilégios por ser lido assim, sou casado há 5 anos com um homem negro retinto e vejo ele fazer todas essas coisas quando saímos para alguns shoppings. Ele sempre me fala: a gente tem que estar 2 vezes mais bem arrumado para tentar não chamar tanta atenção. E isso é verdade. E isso é realmente verdade. A questão de tu estar arrumado, o cabelo. Há muito tempo atrás, eu tinha a questão de eu fazer escova no cabelo. Eu gostava de usar a chapinha, deixar ele liso. E as pessoas, quando eu não estava com ele liso, as pessoas diziam: tu fica muito melhor, fica mais arrumada, tu fica mais alinhada com o teu cabelo liso. E aí eu dizia: mas como assim? O meu cabelo interfere na minha postura e no meu profissional. O meu cabelo natural é assim, meu cabelo é crespo. E demorou, gente, para mim assumir o meu cabelo afro, né? Demorou muito. Então, neste processo de me identificar enquanto mulher negra, faz parte a questão de eu assumir o meu cabelo também, né? Às vezes as pessoas falam: mas a pessoa ela é negra e ela não se identifica como tal. Não é um processo simples, não é um processo fácil, é um processo às vezes doloroso, dependendo da pessoa, mas sim, a gente passa por isso, sim. A pessoa que trouxe essa contribuição, a gente passa sim por isso, né, de a gente ter que estar melhor arrumado, de ter um estudo, ter mais qualificado, o nosso currículo ser mais qualificado, em função dessas questões. O Gabriel trouxe, fora que a questão de forçar o cabelo liso acaba fazendo com que muitas pessoas não tenham acesso à informação de como cuidar do cabelo afro. Isso é real. Né? Eu usava o cabelo liso porque às vezes eu ia no salão e as pessoas não sabiam tratar o meu cabelo, ou diziam: o teu cabelo é muito difícil de cuidar, né? Então eu internalizei isso. É mais fácil eu ter o cabelo liso.
então eu fazia escova, eu usava algum creme que deixava ele sem frizz, era melhor. Eu dizia, é muito mais prático. E aí hoje eu vejo, não, eu assumo a minha ancestralidade, eu assumo o meu cabelo crespo, né? Eu pinto ele de loiro, eu pinto ele e faço mecha, eu pinto ele de caju, eu pinto ele de a cor que eu quiser, né? E ninguém vai me dizer o que é certo e errado, eu que tenho que saber o que realmente me representa, mas isso é fato. E aí um outro exemplo que a gente pode trazer é nas bases, né? Que a gente utiliza na pele, ou protetor solar. Por muito tempo, eu acredito que muitas pessoas negras não utilizavam o protetor solar. Por quê? Porque o protetor solar ele era feito para um único tipo de pele. Aí a gente está falando aqui do colorismo, né? Então eu uso uma base hoje que ela que cai na minha tonalidade, que combina com a minha tonalidade, né? E antigamente não tinha isso, né? Das tonalidades, que nem os lápis de cor, né? Eu quero a cor de pele, tá? Mas o que é cor de pele? Né? Então, isso são questionamentos que a gente faz também, e que aí a gente traz a questão de outro conceito que é o colorismo, né? Que tem a questão do negro retinto, que alguém trouxe aqui também, né? Então, isso é importante, falar sobre o colorismo para as crianças, tudo inicia na fase, né, da adolescência, da criança, do jovem. Tem uma outra pessoa que falou, melhor assim com ele cacheado, você nem parece que é branca. Esse comentário me entristeceu, não em relação a mim, mas por ela ter sido ensinada e ter internalizado que é melhor ou mais bonito ter características brancas do que pretas. Isso mesmo. Eu não sei se vocês já viram, acredito que sim, no YouTube tem um vídeo, né, que perguntam para as crianças, acho que dos Estados Unidos, colocam duas bonecas, uma branca e uma preta. E aí perguntam para as crianças, né, qual é a mais bonita? E aí, qual é a boa? Qual é a má? E aí as crianças, tudo que é ruim, tudo que é negativo, é direcionado para a criança, para o boneco da cor preta, né? E aí é interessante que crianças negras também identificam dessa forma. Então, o que a gente de fato está ensinando para essas crianças? O que de fato está sendo ensinado nas escolas para as nossas crianças? Para os nossos adolescentes? O que é bonito? O que é feio? E aí a gente fala de padrão de beleza também, né? O que é bonito? O que é feio? Aí a gente tem outros marcadores sociais que também é a questão da pessoa gorda. E aí entra a questão da gordofobia, né? O padrão de beleza hoje na sociedade para ser aceito, a pessoa tem que ser branca, loira, magra e cabelo liso, né? A gente sabe que a gente está modificando isso a passos de formiguinha, né? Existe uma melhoria, existe, com certeza, mas a gente ainda percebe e vê principalmente nas redes sociais, porque eu percebo que as redes sociais é uma terra de sem dono, né? As pessoas colocam e publicam e ferem e machucam as outras pessoas sem pudor nenhum. E é muito triste isso, né? Porque causa danos mentais e emocionais. Eu vi que alguém colocou, a fala dele me doeu muito porque me perguntei como uma criança de 5 anos poderia pensar isso. Desde então, sempre busco por livros e brinquedos que abordem a temática negra, para que ele se veja representado. Isso mesmo, né? Então, quando eu era pequena, eu não tinha boneca negra. Eu não via, por exemplo, apresentadoras negras, né? Na minha época, as apresentadoras eram a Xuxa, era a Angélica, e olhe lá, tinha a Mara Maravilha, né? Mas é isso, né? Falar sobre a representatividade. A primeira vez que eu entrei em sala de aula, que eu sou docente, né? Que eu falei para vocês no início da minha fala, eu sou professora no curso de serviço social e tinham alunas negras. E no fim da aula, uma aluna veio, se abraçou em mim, chorou e disse: se tu consegue, eu também vou conseguir. Tu é a minha primeira professora negra. Ela disse, eu nunca tive professores negros. Então, eu nunca consegui me vislumbrar enquanto professora, muito menos enquanto docente. E eu, na minha formação, na graduação, eu não tive. Mas, na escola, lá na 6ª, 7ª série, eu tive duas professoras negras. Mas isso não era abordado em sala de aula. A questão do racismo, a questão da discriminação, da injúria racial. Talvez elas não conseguiam também se colocar frente a essas questões por diferentes, inúmeras, né, questões delas também.
Eu vi aqui marcas de base com apenas 6 tons de branco. A justificativa dela foi que queria lançar logo a marca e que tons mais abrangentes de cores seriam lançados em breve. Mas nisso ela só mostrou que pessoas pretas claras e retintas podem sempre serem deixadas para depois. Isso é verdade. Eu, por muito tempo, não usei protetor solar, porque eu colocava o protetor e eu ficava cinza. E eu não queria ficar cinza, eu queria ficar na minha tonalidade. E é bem difícil encontrar, às vezes. Existe marcas que produzem, mas não é tão simples assim de achar. E, às vezes, é mais caro. Esses tempos eu fui numa farmácia e eu encontrei sabonete íntimo, né? E cada sabonete tinha uma modelo. E aí eu fui verificar o que tinha modelo negra, ele era um sabonete líquido mais caro. E aí eu perguntei para a vendedora por quê. E aí ela disse que, na verdade, é porque ele vende menos. Aí eu disse, não é que ele vende menos, é que talvez vocês não observem que a população negra precisa e que ela usa sim, porque a gente também faz a higiene, a gente também precisa nos nossos cuidados, né? Então, existe tudo na diferenciação, sim, a falta de a desinformação, né? Além da desinformação de que pessoas pretas não precisam usar protetor solar, isso mesmo. Acham que a gente não precisa. Não, mas tu já é preta, não precisa. Pelo contrário, a gente precisa sim, com certeza. Eu reforço cada vez mais isso. Sim, a gente tem a melanina acentuada, mas não é por isso que a gente não precisa utilizar o protetor solar, o filtro solar e uma base de qualidade. Ninguém quer ficar cinza, né? A gente quer ficar da nossa tonalidade de fato. Então, a gente está trazendo várias questões, né, que têm a ver com o racismo estrutural, institucional e individual. Né? Então, o racismo estrutural é um conjunto de práticas, né, de hábitos e comportamentos enraizados na nossa sociedade, que mantêm e reproduzem desigualdades sociais. O racismo institucional, né, que eu já passei por muito isso em instituições que eu já trabalhei. Hoje eu trago para vocês que dentro das instituições que eu me encontro, eu não passo por isso, mas foram longos anos onde eu já passei em outros espaços, nesses 21 anos de formação, mas também eu falo que, mas por que tu não te colocava? Por que às vezes as pessoas precisam se identificar com a causa, com a pauta, poder se qualificar, se informar, saber que sim, é racismo, que sim, isso é crime. Às vezes as pessoas acham que não, mas isso daí, ele falou, mas ele não foi de brincadeira, não, mas foi isso daí, não, ele falou sem pensar. Não, tudo tem consequências. Eu vou indicar para vocês, se vocês quiserem ver também, um vídeo que ele fala sobre precisão. É um documentário, né, que atravessa um pouco do que a gente está falando. O documentário Precisão, ele fala sobre o trabalho escravo, né, que ainda existe, né, nos garimpos, nas grandes fazendas, e a pessoa falou sobre isso, né, que na sua grande maioria das pessoas que continuam em trabalho escravo nesses garimpos, nessas fazendas, sem legalização de nada, tendo que pagar para trabalhar, são, na sua grande maioria, homens e mulheres negros. E aí eles falam sobre isso. Mas que as pessoas do Ministério do Trabalho vão lá, retiram essas pessoas, explicam dos seus direitos e as pessoas voltam. E aí um dos entrevistados perguntaram, mas por que o senhor voltou? Ele disse, pela minha cor, que eu não consigo emprego, e pela precisão. E aí a pessoa perguntou, mas o que é precisão? Preciso pagar a minha casa, preciso pagar a minha alimentação, dos meus filhos. Ela disse, aí a pessoa disse, por isso precisão, eu precisei voltar. Né? Então é bem interessante, esse documentário ele é bem interessante, ele fala sobre esse trabalho escravo que às vezes as pessoas, que é algo que não nos atinge muitas vezes, né? E aí fala do trabalho escravo das crianças também, crianças de 6, 5 anos, né, colhendo milho, mexendo com faca, com tesoura, onde deveriam estar na escola, brincando, né, em atividades que correspondessem à sua faixa etária. Então, é um documentário que eu indico para vocês olharem, porque atravessa sobre a questão do racismo também, sobre a questão dos marcadores sociais que tem a ver com a questão de raça. E também sobre o racismo individual, né, que as atitudes e comportamentos racistas praticados por indivíduos contra pessoas ou grupos com base em sua raça. Né? Um racismo individual que a gente traz, e que eu trago como exemplo, foi o que o músico Seu Jorge sofreu, infelizmente, aqui em Porto Alegre.
né, por um grupo onde ele foi tocar num local específico e ele sofreu esse racismo individual, de alguma forma, né, que ele veio a público, ele fez um pronunciamento, enfim. Tá tudo certo, pessoal? Estão gostando? Qualquer coisa vocês tragam aqui, tragam contribuições. Estou gostando que vocês estão participando bastante. E aí, né, para a gente ir além desses conceitos, eu quis trazer para vocês exemplos desse cotidiano, né? O que seria, o que a gente consegue trazer como exemplo em relação ao racismo estrutural? A desigualdade do salário entre negros e brancos, isso daí é estatístico, né? E o IBGE, o censo, traz, né, pesquisas muito atuais falam, o IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa e de Economia Aplicada, ele fala sobre isso, né, da desigualdade do salarial entre mulheres e homens e entre negros e brancos. O menor acesso da população negra a serviços de qualidade, e aí saúde, educação, habitação, né, a saúde é o principal. Né? Muitas vezes as pessoas deixam de ir a determinados espaços de saúde porque não tem um atendimento adequado, né? Então a gente fala muito em relação a que as pessoas negras elas suportam mais a dor, né? Então pelo Ministério da Saúde tem uma pesquisa que fala que as mulheres, quando elas estão para ganhar, né, o bebê, elas levam menos anestesia do que as mulheres brancas, porque elas são consideradas mulheres que têm mais força, que elas aguentam a dor, são mais resistentes à dor, né? Aonde está isso? Onde é que diz isso? Aí a gente volta lá atrás no tempo da escravidão, né? No tempo do abolicionismo. Isso é um absurdo mesmo, mas acontece. E aí eu vou trazer para vocês que eu vivenciei já isso. Quando eu fui consultar com um ginecologista, eu pedi para ele um determinado tratamento, porque eu sentia dor, e ele disse, não, mas tu não precisa, né? E aí, sendo que outra pessoa que me indicou, era uma pessoa branca, foi, e para essa pessoa foi direcionado o tratamento, era a mesma coisa que eu queria. Sendo que eu tenho praticamente os mesmos sintomas que essa minha outra amiga tem, só que ela é uma mulher branca. E a gente tem o mesmo convênio, né? Então, e aí isso veio e aí eu fiquei me questionando a respeito disso, né? Eu tenho o mesmo plano de saúde, eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher negra. Talvez porque ele não tem esse conhecimento, né? Então, a questão de saúde, né, das pessoas não conhecerem sobre anemia falciforme, que atinge a população negra. As pessoas não conhecem que é uma anemia muito complicada, é algo bem complexo que atinge muitas pessoas, né? Então, as pessoas desconhecem sobre algumas doenças que atingem mais, né, a população preta. A questão da hipertensão também, né? Então, muitos estudos direcionam de que a população preta tem algumas doenças, em particular em função da sua historicidade, da sua ancestralidade, mas que a saúde, que a medicina desconhece e negligencia na forma das pessoas pretas acessarem a saúde. O racismo institucional, né? Que a gente estava falando antes, maior abordagem da polícia a pessoas negras, a questão da segurança no shopping, né, da vendedora que te deixa tá te vendo ali, mas não parece que tu não está ali, né, ou te atende de qualquer forma, ou acha que tu não tem condições. Eu vou trazer vários exemplos para vocês de coisas que eu já vivenciei também. Quando eu fui comprar o meu apartamento, eu pesquisei num local X, e aí eu cheguei no local e a pessoa olhou para mim e disse, olha, eu vou te dizer que eu acho que aqui não vai ser o lugar mais adequado. Né? Eu disse, por quê? Disse, não, porque aqui os apartamentos são muito caros. E aí eu disse, mas como é que tu sabe que eu não tenho condições de comprar? Né? Então, às vezes as pessoas falam, mas Carla, isso é um absurdo. Eu disse, sim, mas a gente vive isso. Em pleno 2024, a gente ainda vive e escuta falas discriminatórias e racistas, sim. Né? É um absurdo, eu vi que a Stephanie aqui colocou, é um absurdo, mas é um absurdo e a gente escuta. E, infelizmente, se a gente não mudar a maneira de olhar o nosso próximo, vai continuar acontecendo. E sim, aí eu vi que alguém escreveu, nossa, é muito triste, revoltante, sim. E aí tu pensa em uma pessoa preta escutar isso, né? E aí tem uma questão também que as pessoas muitas vezes falam que as pessoas pretas, elas são raivosas, elas são esquentadas, elas estão muito explosivas, né? Tem muitas pessoas que falam sobre isso. Mas tu imagina tu escutar uma questão, tu vivenciar algo desse tipo e tu não te manifestar, e tu não te colocar. E, infelizmente, existem pessoas que ainda não se colocam.
né? E escutam e ficam na sua porque não querem briga ou não querem. E aí eu acho que não é a questão de brigar, mas é sim de lutar e mostrar, não, eu tenho condições sim, né? E eu vou mostrar que eu posso, que eu tenho condições de pagar. E aí eu disse para ela, olha, infelizmente tu tá equivocada, eu tenho condições sim, eu trabalho, eu tenho uma carteira assinada, e infelizmente tu vai perder de vender para mim, porque eu ia comprar à vista. Mas, como com essa tua fala racista, eu estou me retirando desse recinto. Ela ficou mal, ela ficou feio para ela, né? E aí ela tentou me pedir desculpas. Eu disse, não, mas não tem, agora fica pior se tu quiser remendar. Então, é melhor tu ficar na tua e eu vou embora, e é isso. Aí eu fiz uma reclamação formal para a empresa, né, para a empreendedora, me pediram desculpas, etc, etc. Queriam me vender com desconto, mas aí naquele meio tempo eu já tinha visto em outro lugar e foi sobre isso, né? Então, pouca representatividade dos negros em cargos de liderança nas empresas. Isso acontece bastante, né? Também, né? Quantos líderes vocês têm que são pretos, e mulheres ou homens pretos, enfim, né? Pessoas que se autodeclaram pretas. Quando eu entrei na universidade, quando eu fui docente, né? Que hoje eu sou tutora, eu já fui docente, eu fui a primeira no curso, numa determinada faculdade, e ser uma mulher negra dando aula. Tanto que eu tive a fala das minhas alunas que disseram, tu é a primeira professora negra que eu vejo na universidade. Tu é a primeira contratação de assistente social de pessoa preta dando aula para gente. Então, isso também eu faço parte de 2% de professores negros na graduação, né? Então, isso é um número triste de se evidenciar, mas é um número pequeno e é uma realidade. E não é o que a gente quer daqui para frente. E dentro de universidades públicas, e aí eu falo de mestrado, de doutorado, de pós-graduação, de especialização, eu sempre fui um número menor na sala de aula, né? Então, eu posso, dos cursos que eu fiz, das pós-graduação e do mestrado que eu estou atualmente, eu consigo contar, né, numa mão, quantas pessoas pretas tinham na minha sala. Né? Na graduação até foram mais pessoas, mas de lá para cá, cada vez mais, infelizmente, diminuiu. Em relação ao racismo individual, os insultos raciais, tratamento diferenciado, que é nas lojas também, e aí a gente consegue perceber que o racismo estrutural, institucional e individual, ele está interligado, né? Ele não tem... o que a pessoa sofreu foi racismo, né? Mas existe a necessidade dessa conceituação, né? E aí a gente pode falar de vários autores que falam sobre isso. Djamila Ribeiro fala, né? Sobre o racismo estrutural. Silvia Almeida também fala sobre o racismo estrutural. O Canal Preto, que eu indiquei para vocês, também fala sobre o racismo estrutural. E fala sobre o racismo institucional, que é a questão dos negros na academia, na faculdade, dos negros em cargos de liderança, né? De poucas empresas que eu conheço, das empresas que eu conheço, poucas são as lideranças negras, né? E a gente quer modificar isso. E aí eu falo depois nas boas práticas, mais adiante, que são coisas que podem ser implantadas para qualificar e gerar igualdade racial. Eu queria pedir agora para a colega, aqui eu trago, gente, eu vou... não, agora é comigo, eu posso clicar aqui, né? E direcionar para o vídeo para a gente poder ver junto exemplos sobre racismo estrutural, institucional e expressões que eu estava falando para vocês. Como eu não consegui trazer as cartas para vocês, que eu tenho um jogo de cartas, que ele traz expressões que às vezes as pessoas usam no cotidiano e que elas desconhecem que são expressões racistas, né? E aí eu quis trazer alguns vídeos, eles são todos bem curtinhos para a gente poder refletir sobre o que eu venho falando para vocês. Eu não sei se eu clicando aqui ele já direciona. Carla, é aquele outro link que você me mandou? Não, eu acho que, deixa eu ver se seleciona. Eu queria que ele entrasse nesse vídeo aqui, ó. Mas eu acho que não está indo. Talvez você vai ter que pegar o link e jogar aqui de novo no YouTube. Ah, tá. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho, pessoal, que eu vou olhar aqui. Eu pensei que ele já estava aqui aparecendo.
Aí eu posso te mandar... Pode, claro. Me manda aí. Tá bom. É porque aqui no meu material ele abre, por isso que eu perguntei para ti. Eu posso te mandar aqui mesmo? Não, eu posso colocar ele aqui. Não, eu coloco ele aqui. Acho que talvez seja mais fácil. É. Ele não tá. Porque quando eu coloquei ele ontem, ele foi. Peraí, gente. Problemas técnicos aqui. Rapidinho que a gente vai. Deixa eu ver se ele saindo Tenta daqui. limpar. Hã? Se você limpar aqui essa parte do YouTube, vê se rola. Clica nesses 3 pontinhos, aí bota limpar. Limpar tudo. Vê se sai o líquido. Agora acho que vai dar. Agora vai dar. É esse daqui. Até 1888 éramos trabalhadores escravizados, mas trabalhávamos. A partir daí somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. O racismo institucional existe, né? E atua dessa forma na vida das pessoas negras, porque existe o racismo que foi estruturado ao longo, né, do final do século XIX até o que a gente presencia hoje. Nós tínhamos até 1888 um regime de escravidão, uma escravidão que era justificada através de teorias científicas que dizia, né, que os negros eram de raça inferior. E por conta disso, a possibilidade de você escravizar pessoas e abaixo de tortura, né, de muita violência, porque a escravização é isso. Olha pra frente, seu preto safado! Vamos, salvado! Entra logo aí! Quando o Brasil percebe, né, o Estado brasileiro percebe que não vai ter jeito, que ele vai ter que acabar com a escravidão, ele começa a tomar uma série de medidas, inclusive legislativas, para possibilitar a marginalização de homens e mulheres negros e negras. A gente pode começar, por exemplo, com a lei que proíbe os negros de estudarem, o Ato de Império de 1834. Era um ato de império que impedia os negros, era proibido que os negros estudassem. Em 1850, você tem a edição do Ato de Império, que eles chamam de Lei de Terras. As pessoas são proibidas de comprar as terras, principalmente os negros e indígenas. Aí você caminha mais um pouco, você tem em 1888 a Lei Áurea, em 1889 a Proclamação da República, e já a partir daí o Estado brasileiro começa a pensar, tá bom, e agora? Quem é que vai trabalhar pra gente? Os seres humanos é uma espécie só. Ele pode ter nascido na Mongólia, ele pode ser do Polo Norte, do Japão, dos Estados Unidos ou da América Latina. O coração é o mesmo, o fígado é o mesmo. A única diferença que existe é a diferença externa. Não come da mesma comida, não sofre das mesmas doenças, boca assim, não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco boca, hein? A partir daí somos vistos como preguiçosos, que não gostamos de trabalhar, vadios. As mulheres
são vistas como prostitutas, como hipersexualizadas, né? Macumbeiras. Então, já pensando nisso, eles já começam a trazer os europeus, principalmente alemães e italianos, para substituir a mão de obra escrava. Muitos desses europeus vêm para o Brasil já recebendo um pedaço de terra, algum dinheiro e animais. E o que acontece com essa massa de homens e mulheres negros e negras após a abolição da escravatura? Sem terra, sem educação e sem trabalho. Em 1890, a República, né, tem as suas primeiras leis penais, dentre elas a lei de vadiagem. Os negros que eram encontrados sem trabalho na rua poderiam ser presos. E você tem a lei do capoeira, que proíbe os negros de jogarem capoeira ou de manifestar as suas culturas na rua, porque na verdade o intuito, além de proibir essa manifestação, era proibir o agrupamento, o ajuntamento de negros nas ruas. E é por isso que a gente fala hoje que a gente tem um racismo que ele foi estruturando-se. É preciso, inclusive, que se veja o trabalho que o Ministério Público de Pernambuco fez sobre racismo institucional, mostrando como o nosso poder de polícia sempre foi voltado para a manutenção do status quo de quem segue os mandamentos da cartilha europeia. Branco, cristão, macho. Que há uma justificativa, há um processo ideológico por trás de ter as prisões brasileiras abarrotadas de negros, de ter uma maioria de pobres no país negros. Esse é um projeto filosófico do próprio grupo que comanda o país. Ela traz várias contribuições importantes, né? E tem o próximo que eu passei para a Thaís. Eu pedi, Thaís, eu passei para ti os dois outros, para a gente poder falar a respeito. Você quer passar já o outro, é isso? Isso, eu passei para a Thaís, ela me pediu ali, e ela me pediu para mim passar para ela ali, por WhatsApp. Peraí. É as oportunidades que o branco teve, é esse? E tem o outro, a ausência da interseccionalidade. Isso, esse mesmo, esse é. Não, as oportunidades é o de agora, isso mesmo. As oportunidades. Então, peraí, gente, só um minuto que vai dar tudo certo. Porque ele estava para clicar aqui, né? Eu vi que sim. Peraí, que agora... Eu não consegui, eu pego aqui. Não estou conseguindo limpo, mas para mim não tá... Tá, eu consegui ele aqui, eu peguei ele aqui. O meu não tá indo, não sei porquê. Eu quero ver como é que a colega me ensinou aqui, para mim fazer o link. Ela disse para mim... Ele não quer colocar outro, eu acho. Pois é. Que eu coloquei. Interessante. Eu vou voltar aqui, vou ver. Aqui, calma aí. Aqui, tá. Ó, você tá sabendo mais do que eu, porque nem eu consigo. Eu sou a única neta da minha avó a ter formado, ter feito ensino superior com cotas. Tenho muito orgulho de ser cotista.
Nós temos uma população no Brasil hoje, segundo os últimos dados do IBGE, formada por 54% de pessoas negras, consideradas aqui pretas e pardas. Então basta olharmos para a cara das instituições, das empresas privadas, dos mais diferentes setores, tanto econômicos em âmbito privado, quanto também na atividade pública, e nós vamos ver que esta mesma proporção ela não existe. E além de não existir, nós observamos um outro fenômeno, que é a quantidade muito grande de pessoas negras em outras atividades, né, historicamente também direcionadas à população negra, como, por exemplo, no serviço doméstico, na construção civil, e em setores onde, obviamente, é muito importante o trabalho, a participação, né, das pessoas nessas atividades, mas nada justifica que o segmento, né, da população negra esteja presente apenas num determinado tipo de função, onde normalmente não se exige um nível maior de conhecimento técnico, formação em diferentes áreas do conhecimento, né? E isso ocorre em razão de todo esse processo, dos direitos que foram negados, da falta de acesso. Se nós tratássemos efetivamente de reparação histórica por tudo o que aconteceu, tudo o que foi feito, toda a opressão que o povo negro vivenciou no Brasil, nós iríamos ainda muito além, inclusive, das ações afirmativas através das cotas raciais, porque há diferentes formas de ações afirmativas. Essa é uma delas. A política de cotas não é porque vai facilitar a entrada do negro. Não é facilitar, porque a prova é a mesma. Não há diferenciação. Não tem uma prova mais fácil para o negro. O que acontece é que o número de negros, eu considero que seja sempre menor do que o número de brancos. As oportunidades que o branco teve, o negro não teve. Então, você fazer justiça também é você tratar os desiguais de forma diferente. Ou seja, fazer com que o negro concorra com o outro negro, porque a educação que o negro teve dentro de uma escola pública, ela é diferente daquele branco que estudou numa escola privada. Então, eles devem concorrer entre eles e nós concorrermos, né, também entre nós, para que possamos ocupar os cargos, até que chega um momento que o negro ele não vai mais precisar da cota, ele não vai mais precisar estar subindo em palanque, falando, não, porque os nossos jovens hoje, eu vejo pelos meninos que eu tenho em casa, eles não têm mais o preconceito como os nossos pais e avós, como os pais e avós dos brancos, né? Então, eu creio que a educação e a política de cota vai igualar, sim, negros e brancos num futuro aí que não sabemos ainda quando, mas temos ainda muito que caminhar. Eu sou a única neta da minha avó a ter formado, ter feito ensino superior com cotas. Tenho muito orgulho de ser cotista. Nós representamos a vitória de muitas gerações que nos antecederam e que sagazmente sacaram que para a gente conseguir virar o jogo precisava ter acesso à educação. O movimento negro unificado lá na década de 60 já batia na tecla que só com a educação a gente conseguiria. Abdias do Nascimento na década de 30 estava dizendo que se a gente não tivesse uma intelectualidade negra que dissesse sobre nós, sobre a nossa vida, sobre os nossos corpos, que produzisse saber, conhecimento também na academia, a gente não ia conseguir colocar o dedo na ferida, né? Nós precisamos também avançar para que essas ações afirmativas elas aconteçam também nas empresas, para que possibilite que esse jovem que ingressou na universidade, que conseguiu concluir o ensino superior, que ele continue também avançando, né, nos estudos, nas pós-graduação, programas de mestrado e doutorado, e também consiga acessar estes postos mais elevados dentro das empresas, para que os trabalhadores, trabalhadoras negras que ingressem também possam ascender profissionalmente, né, como qualquer outro quadro capacitado e que ali esteja no âmbito daquela empresa. No Fórum da Zona Sul, eu posso contar nos dedos quantas pessoas tem. São 20 varas, cada vara com cerca de 10 servidores, né? E
Na minha vara, por exemplo, só eu. A vara ao lado tem mais uma. Então, quer dizer, dentro do nosso ambiente, a gente também não tem essa representatividade. Se você precisar, por exemplo, de um assistente de juiz, alguém para ocupar algum cargo, né? Onde estão essas pessoas? Onde está a comunidade negra para também ser incluída, inserida ali dentro daqueles cargos que normalmente os servidores de pele clara ou os brancos, né? Eles enviam os ofícios e fazem filas, se candidatando, né? Onde estão os negros? Ou eles não têm, ou então eles se sentem intimidados, tímidos ainda, né? Ou não se sentem à vontade para comparecer e dizer, não, olha, eu estou me colocando à disposição. Então nós temos que ultrapassar, eu acho que é essa barreira da conscientização. Conscientização não só do dono da empresa, mas também a conscientização daquele que contrata. Porque aquele que contrata, ele está frente a frente com você, com os candidatos. Ele sabe que você é bom, só que você é negro. Mas se ele tiver a educação, se ele tiver a orientação e a conscientização necessária, você vai conseguir. Em alguma das empresas, em alguns dos certames, você vai conseguir sim obter o seu lugar. Esse material é outro que é muito importante, que faz a gente refletir sobre o que a gente estava falando antes, né, em relação aos cargos, em relação às cotas, que as pessoas ainda acham que não é necessário, questionam muito, né, e é como eu trouxe para vocês, eu acredito e vejo que as cotas é uma reparação, e eu vi ali que o Daniel colocou, eu também sou o único dos meus primos formados e com cotas. Parabéns, Daniel. Não deve ter sido fácil, porque em determinado momento, né, as pessoas eram identificadas e sinalizadas que eram cotistas, né? Eu conheço relatos de alunos em determinadas faculdades que as pessoas eram identificadas na chamada quando elas eram cotistas, né? Então, se perpetuando a questão da discriminação e da exclusão, né? Evidenciando que aquela pessoa está ali e que talvez não é dela de direito, né? Então, as pessoas ainda questionam sobre um acesso sobre algo que é nosso de direito e que é considerado uma reparação. E para finalizar sobre esse compilado que eu quis trazer para vocês, eu vou trazer um que é bem importante, que eu acho que é um dos principais, né? Se não diga o principal, que fala sobre expressões, né, desse cotidiano que a gente utiliza muitas vezes, e aí eu faço uma abordagem em relação ao nosso dicionário da língua portuguesa, né, o nosso dicionário, ele tem muitas palavras discriminatórias, e aí eu não falo só em relação aos negros, mas em relação à população em geral. Se a gente começar a olhar e estudar o nosso dicionário, ele tem muitas palavras que são inapropriadas. Então, agora eu vou trazer para vocês o nosso último vídeo que fala sobre isso. Serviço de preto. As pessoas usam muito a expressão mulata, morena, para me identificar. A moreninha ali. Isso é horrível. As pessoas têm um tabu muito grande com a palavra preta, negra, sendo que é o que eu sou. Não sou tuas negas. Quando me chamam de exótico, porque eu não sou branco. Exótica, odeio isso. Eu represento mais de 54% da população do Brasil. Isso não é ser exótico, isso não é ser diferente. Mulato. A minha primeira memória assim, de racismo foi quando eu estava no prezinho, tinha uns 4 anos, e eu estava comendo lanche com os colegas e passou uma pomba. E aí um menino branco falou, lembro até o nome dele, ficou muito marcado para mim. Falou assim, sua pomba preta. E eu sem entender o porquê que ele tinha me chamado, entender o sentido e o significado disso. E eu falei assim, e você é uma pomba branca? E ele falou para mim, pelo menos eu sou branco. Denegrir. O xingamento não tá na palavra, tá na intenção que você dá para a palavra. Cor do pecado. Passei por uma experiência
que eu fui numa entrevista, a mulher falou, nossa, muito legal o seu perfil, tá tudo legal, gostei de você, mas se você passar nessa vaga, o que você vai fazer no seu cabelo? Eu, como assim, o que eu vou fazer no meu cabelo? Ovelha negra. Eu me aceitar negra, eu me ver como uma mulher negra, demorou muito, o processo demorou muito. Eu tive que entrar na universidade, começar a entrar no mercado de trabalho para entender o que era ser negra. Doméstica. Somos maioria da população, mas somos minoria no sentido de direitos, de voz. A coisa tá preta. E as pessoas não têm ideia do quanto machuca falar comentários dessa forma, que são tão ridículos, desnecessários. Inveja branca. Dia de branco. Eu tive que sofrer para entender o porquê que eu estava sofrendo e ver que isso tem a ver com a cor da minha pele. Não importa se você é criança, se você é adolescente, se você é adulto, vai estar marcado na sua pele literalmente. Eu trouxe esse compilado, gente, de situações, né, que contemplam o que a gente falou anteriormente também, e nos conceitos ali que eu abordei, e no que tudo que a gente vem falando desde o início, de alguma forma, né? Tá muito carregado de tristeza. A fala dessa moça, quando ela traz, né, uma coisa que marcou ela tinha 4 anos de idade. E agora ela já é uma assistente social, né? Trabalha, já é adulta. Então, coisas que a gente vivenciou lá atrás e que nos geram gatilhos, né? De sofrimento, de tristeza, e que estão associados a algo que a gente não tem como mudar, que é a nossa cor. Né? Muitas crianças, eu já fiz atividades, as crianças às vezes falam, mas por que eu tive que nascer preto? Por que preto morre mais? Por que as pessoas não gostam de preto? Né? Eu escutei uma vez uma criança dizer, se eu pudesse, eu me pintava toda de branco. E forte escutar isso de uma criança, né? Então, o que ela já vivenciou, o que ela já viu frente a isso, né? Então, eu quis trazer esses 3 vídeos para elucidar, né, de uma forma mais concreta, de uma forma real, do cotidiano, sobre cada um dos 3 racismos, né? Que a gente fala bastante na sociedade, que é o estrutural, o institucional e o individual, e que está muito interligado com as expressões que a gente utiliza. E me direcionando agora, gente, para a parte da interseccionalidade, né? Que também está muito vinculado com a questão da raça, da cor. E aí direcionando muito também para a questão de diversidade. Que aí eu falo um pouco do trabalho que a gente tem lá na ONG. Na sua grande maioria das pessoas que a gente atende na ONG são pessoas negras, LGBTs, né? Pessoas negras que vivem em situação de rua e vulnerabilidade, e pessoas que também vivem com HIV/AIDS. E aí tem muito a ver com a questão da interseccionalidade. A gente fala muito sobre a interseccionalidade. A interseccionalidade, ela é um termo que ele foi criado por uma jurista norte-americana, a Kimberly Crenshaw, nos anos 80, ela criou foi utilizado por ela muito para falar sobre as problemáticas, sobre as expressões, pelas opressões e a desigualdade. E ele vem sendo utilizado por movimentos sociais, a gente vê muito nas redes sociais. Uma assistente social e um livro que vocês já devem ter visto, que é daquela coleção dos livros, né, que tem livros da Djamila, do Silvio de Almeida, que é da Carla Cotirene, que ela fala sobre interseccionalidade. Ela fala muito bem, ela é uma colega, ela é assistente social, e ela reflete sobre a questão da interseccionalidade. Então, aqui ela é relevante para entendermos como identidades múltiplas, como gênero, raça, classe, sexualidade, deficiência, entre outros marcadores sociais. Na assistência social, na política de assistência social, como assistente social, a gente fala marcadores sociais. Todos temos marcadores de alguma forma. Uns têm mais, outros têm menos, né? E se cruzam e amplificam as barreiras enfrentadas para determinados grupos. Então, são marcadores que fazem, né, que se interseccionalizam, que se cruzam, né? Eu vi um vídeo da Kimberly que ela fala que a gente imagina uma rua com várias
ruas atravessadas, né, com as transversais. Imaginem isso sendo interseccionalidade, que são os marcadores, né? Eu sou uma mulher preta, eu sou uma mulher periférica, eu sou uma mulher gorda, né? Eu sou uma mulher que sou de classe média. Então, tem várias coisas que vêm a classificar e me excluir frente a essa sociedade que a gente vive hoje. Então, eu quis trazer alguns exemplos para a gente refletir, né, em relação ao trabalho que a gente tem lá na ONG, mas algo que acontece na sociedade. Então, por exemplo, uma pessoa LGBT negra, uma pessoa que é negra e LGBT, ela pode ter experiências distintas dentro da comunidade LGBT. Dentro da própria comunidade, ela pode sofrer racismo, homofobia e transfobia também, né? E isso acontece, as pessoas trazem e nos relatam dentro dos nossos atendimentos. Né? Mulheres trans negras em situação de vulnerabilidade e risco social. Uma mulher trans de uma classe socioeconômica mais baixa pode lidar com desafios de identidade de gênero e também dificuldades econômicas, enfrentando uma série de barreiras, como a falta de acesso à saúde, de qualidade, de emprego digno e de segurança. Aqui, outro exemplo que eu quis trazer. E aí, se vocês forem lembrando, vocês podem estar trazendo e contribuindo também. Pessoas trans negras no sistema de saúde. Pode encontrar várias barreiras, algo que eu trouxe para vocês, algo da minha realidade que eu vivenciei, mas aí, enquanto uma pessoa trans, barreiras ao acessar o sistema de saúde, como racismo, transfobia e preconceitos em relação à sua expressão de gênero e cor. Pode haver falta de sensibilidade dos profissionais de saúde, resultando em um tratamento inadequado e até de recusa de atendimento. A mulher lésbica negra no ambiente de trabalho. Pode vivenciar exclusão por ser negra e lésbica, em um ambiente de trabalho predominantemente branco e heteronormativo. Além do racismo, ela pode enfrentar o apagamento de sua identidade lésbica, especialmente em ambiente onde se espera a conformidade às normas de gênero tradicional. Então, eu trouxe alguns exemplos, mas de algo que a gente, de alguma forma, vivencia e vê no nosso cotidiano. E aí eu questiono vocês, e isso é uma reflexão para vocês ficarem, tá, gente? Quantas pessoas negras vocês acompanham nas redes sociais? Isso é importante, né? Nas aulas, quando eu falo para os alunos sobre diversidade, sobre inclusão, eu questiono sobre isso para eles. Quem é que a gente segue? O que a gente consome nas nossas redes sociais? Quem são os modelos, os artistas, os autores, os escritores que a gente segue, que são pessoas negras e que são pessoas pretas. Então, é um questionamento que eu faço para vocês. Quem são as pessoas que vocês seguem? Quando a gente fala num modelo, vamos falar numa modelo bonita, né? Às vezes as pessoas me vêm com a Gisele, primeiramente, e se esquecem que tem outros modelos, né? Ou um artista, né? Então, a gente não lembra muitas vezes, infelizmente, da pessoa preta. Então, eu faço um questionamento para vocês. Quem são as pessoas pretas que vocês seguem nas redes sociais? Eu sei, meninas, que eu tenho pouco tempo, eu falo bastante, né? Mas o pessoal participou bastante também, né? Eu achei muito bom isso, né? E aqui, gente, para a gente falar um pouquinho em relação às boas práticas, né? Ai, Carla, tu falou sobre essas vivências, sobre esses exemplos, mas o que a gente pode pensar, né, para contribuir para não haver, né, mais esse racismo, esse preconceito, para a gente promover a igualdade racial, de diversidade cultural e inclusão na nossa empresa, né? O que é importante para acontecer? Então, eu trouxe alguns exemplos, né, de ações efetivas que podem acontecer, de práticas positivas, de boas práticas que podem acontecer dentro do espaço que vocês atuam. Promoção da igualdade racial, programas de recrutamento e treinamento para grupos minorizados, parcerias com ONGs e programas educacionais, política de promoção interna com foco na diversidade. Em relação à diversidade cultural, a valorização de datas culturais e minorias étnicas, diversidade nas campanhas publicitárias, né? Não ser aquela propaganda ou de margarina, como se diz, né? Ou de manteiga, como a gente fala, né? Aquela propaganda de família perfeita, né? O marido, a esposa, a criança e o cachorro, né? A gente sabe que hoje a gente tem várias ramificações de conceitos de família e a gente pode estar colocando pessoas gordas, pessoas de mais idade, pessoas velhas, enfim, né?
Depende, as pessoas, aí já falando em relação à terceira idade, né, sobre etarismo, pessoas pretas, pessoas trans, enfim, e colocar essa diversidade como nas campanhas publicitárias que existem nas empresas. Em relação à inclusão, treinamento sobre vieses inconscientes, que é o que está sendo feito aqui, está sendo proporcionado para vocês, criação de comitês e de redes de afinidade, núcleos de diversidade, né, núcleos de afinidades dentro da instituição. Vamos falar sobre deficiência, sobre etarismo, sobre a questão de gênero, sexualidade, sobre raça, né, sobre as questões de deficiência, enfim, criar núcleos que possam trabalhar e abordar e estudar isso no seu cotidiano e fazer ações que contemplem e que sejam mais acolhedoras para as pessoas, né? Canais de denúncia e política de antidiscriminação, né? Que a pessoa consiga ter um espaço onde ela consiga se colocar e perceber que se ela sofreu uma situação de racismo, de preconceito, ela tem um espaço que ela pode procurar e ser ouvido. Essa questão do canal de denúncia, ele é bem delicado também, né? Tem que ter uma equipe que tenha um trabalho bem adequado para fazer isso e que esteja preparado para atuar nesses canais de denúncia. Monitoramento de indicadores de diversidade. Então, saber quantas pessoas pretas tem nessa instituição, quantas pessoas que se autodeclaram LGBTs tem na instituição, quantas pessoas com deficiência tem na instituição, né? Vocês têm pessoas que a língua de sinais, Libras, né? A instituição ela tem acessibilidade para cadeirante ou para o banheiro para as pessoas obesas. Isso é olhar para a diversidade de uma forma contemplativa em relação à igualdade racial, cultural, inclusão e diversa. E para finalizar, né? Sobre diversidade cultural, né? Não, desculpa, eu pulei um slide. Aqui, ó, continuando em relação às boas práticas, né? A criação de redes ou articulação entre trabalhadores de uma empresa, estimulando que se conecte e engajem em torno de um tema em comum, como a questão racial, mas também de gênero e sexualidade, grupos de afinidade que eu vim trazendo para vocês. A abertura da empresa para a comunidade, fazer um voluntariado dentro da empresa, quando os trabalhadores em horário de trabalho realizam ações voluntárias com finalidade social ou com projetos sociais, focados na educação e inclusão cultural, como oficinas culturais voltados à valorização da cultura negra ou empoderamento de jovens. Poder proporcionar, fazer portas abertas, que vocês consigam fazer parcerias com projetos de comunidades, que atendam jovens, adolescentes, que trabalham a questão de inserção no mercado de trabalho, questões culturais, conhecer o território onde está a empresa, né, a instituição, o que tem ao nosso entorno que a gente possa fazer uma parceria para melhorar para promover determinadas ações. A criação na estrutura formal da empresa de espaços para desenvolver políticas e ações afirmativas dentro da organização. Um exemplo, né, de comitê de diversidade e inclusão. Então, são exemplos que eu trouxe para vocês de boas práticas que talvez até vocês já tenham dentro da instituição e das empresas que vocês atuam. Mas poder propor ações com instituições, com empresas, né? É importante. E fazer com que esses jovens, esses adolescentes, essas mulheres, né, ou as pessoas LGBTs consigam se sentir contempladas dentro da empresa. Porque é muito fácil, né? Às vezes as pessoas têm vagas afirmativas. Vamos lançar uma vaga afirmativa. E aí recebe aquela pessoa, mas será que o espaço está adequado? O espaço como é que se diz? Ele está preparado para acolher aquela pessoa de fato? Será que, de fato, a gente está preparado para receber uma pessoa cadeirante, uma pessoa com deficiência, uma pessoa LGBT, uma mulher trans, um homem trans, uma pessoa preta dentro da instituição? Será que realmente esse espaço ele é inclusivo? Então, a partir das boas práticas, a gente pode estar verificando e tendo esse diagnóstico referente a nossas ações dentro da empresa. E, para finalizar, pessoal, eu queria, né, trazer a importância disso, a diversidade cultural, da importância da gente verificar que a nossa cultura não é a predominante, que a nossa cultura não é a principal, e que existem outras culturas dentro da nossa instituição, dentro da nossa empresa, e que merecem ser valorizadas, né? Então, é um desafio
né, para poder todos ter entendimento sobre a importância de cada cultura, né? Então, por exemplo, quando as pessoas se dizem de matriz africana, ou quando a pessoa se diz que ela é adventista, ou ela é evangélica, poder entender essa cultura, poder entender e valorizar também essa individualidade. Então, eu trago que, assim, a diversidade cultural, coexistência de diversidades culturais, tradições, crenças e valores dentro de uma sociedade. Então, a interação, né, das diferentes culturas apresenta desafios significativos, porque a gente precisa se desprender e valorizar também a identidade e a questão cultural da outra pessoa, a ancestralidade daquela pessoa. Entre eles estão o preconceito, a discriminação e a dificuldade de adaptação a novas formas de viver e pensar. A gente precisa sair desse nosso mundo e ver que fora do nosso mundo existem outros mundos e que a gente tem que pensar de forma coletiva e integrativa. Mas para a gente propor isso, a gente precisa estar disposto, e eu acho que hoje eu vejo que a empresa, né, a Big Data, propõe isso, para vocês poderem refletir e, a partir da minha vivência, das coisas que eu trouxe para vocês e das contribuições de vocês, eu quero agradecer. E eu vou deixar, né, com a Stephanie uma indicação de um vídeo que eu não consegui passar aqui em função do tempo, que é da própria Kimberly, que ela fala sobre a questão da interseccionalidade. E a gente pode pensar em interseccionalidade de várias formas, como ela mesmo diz. Tá bom, pessoal? Eu quero agradecer. E tá aqui, eu acho que... aqui tem um documentário também que fala, e eu vi que alguém colocou, esse documentário também é bem importante, que ele fala sobre o racismo, né, dos algoritmos, né, da inteligência artificial, né, ele fala sobre isso também. É um documentário bem importante que fala sobre diversidade cultural, que é uma cientista que ela fez uma pesquisa e viu que a partir desse algoritmo ele tinha, né, ele era alimentado por pessoas, na verdade, né? Mas eu não vou dar spoiler e vou deixar que vocês assistam, ele é muito bom. Obrigado pela contribuição, a pessoa deixou aqui o link também. Mas da minha parte era isso, queria agradecer, né? Eu falo bastante, por mim eu ficava muito tempo, mas, enfim, queria ver o que vocês têm, alguma dúvida, alguma fala, alguma contribuição. Olha, eu queria dizer que foi maravilhoso, Carla. Eu vou fazer das palavras da Natália as minhas. Muito obrigada mesmo, assim, acho que... Pena que o tempo acabou, porque a minha vontade era, com certeza, de fazer várias observações ou até mesmo perguntas. Imagino que o pessoal tenha dúvidas também, mas o que a gente pode fazer, de repente, as dúvidas que vocês tiverem, mandem para a gente, e a gente troca com a Carla e aí a gente responde vocês. Mas, Carla, muito obrigada. Você foi, assim, maravilhosa. Acho que você trouxe reflexões muito importantes para a gente. O que eu achei mais interessante, aí estou falando eu, Stephanie, né? Foi você trazer exemplos pessoais. Eu acho que isso é uma coisa que é super importante a gente ver o que acontece no dia a dia para quem não está no lugar de fala, né? Para quem não está no... Sim, e Stephanie, é importante tu trazer isso, porque assim, eu gosto de trazer os exemplos, mas eu gosto de mostrar que tem a possibilidade de superar, tem a possibilidade de executar boas práticas, e que é importante a gente estudar, a gente se aquilombar, né? E aí, quando eu falo em aquilombar, é as pessoas que não se declaram pretas poderem estudar, poderem ler, estarem dispostas a conhecer e entender como é que é essa realidade. Não sentir, porque não tem como sentir a mesma coisa, mas ter empatia e compartilhar dessa luta, né? Acho que isso é importante, e é isso que vocês estão propondo. Ao mesmo tempo que eu trago as minhas vivências, eu trago que é importante a gente ter aliados para essa luta. Eu acho que é isso. Quando a gente fala de diversidade, eu não me contemplo na sigla LGBTQIAP+, mas eu me contemplo no sentido de discriminação, de já ter sofrido exclusão, da questão do preconceito das pessoas quando passam na rua. Então, nesse formato, eu acho que é isso. A gente tem que se unir e se aquilombar, né? Falando aqui em relação à questão dos negros, né? Mas eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Espero ter contribuído. Eu queria ter trazido muito mais, tentei resumir de a maior maneira possível, mas estou à disposição. Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu vou deixar aqui meu Instagram, pode me seguir, pode me chamar. O pessoal tem o meu e-mail, pode seguir a ONG também, estou super à disposição.
Carla, muito obrigada aí pela sua aula maravilhosa. Eu já estou aqui coçando para falar com você depois, para a gente ter mais palestras suas. Mas super obrigada, pessoal. Muito obrigada também pela presença de vocês e participação. Vamos seguir a Carla aí no Instagram. Acho que também é uma forma de... Sim, eu deixei aqui, o arroba, aí deixei o meu Instagram. Quem quiser pode me chamar ali, fico à disposição. E esse mês é um mês de muita luta, né? Não é de festejar, mas de lutar e mostrar que a gente pode. E esses dias eu vi uma reportagem de um humorista que ele falou: tem um bandão de gente negra vindo e cada vez melhor aí, para ocupar o espaço que é nosso e de direito. É isso aí. Tá bom, gente? Muito obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Bom finalzinho aí de terça-feira para todos. Tchau. Até a próxima semana. Tchau, tchau.